Bom dia, minha turminha do segundo ano. Vocês estão bem? Hoje a gente irá trabalhar uma atividade um pouquinho diferente, um pouquinho fora da nossa rotina de trabalhar com o livro de vocês. Hoje vocês farão essa atividade que eu deixarei abaixo desse vídeo de explicação do conteúdo. Bem, o que é a nossa atividade de hoje? A nossa atividade de hoje é mais um diagnóstico sobre como está o conhecimento de vocês a respeito da interpretação de tabelas. O que são tabelas? Tabelas são esses espécie de retângulos, né? São retângulos, certo? Como se fosse um quadrado, só que mais comprido, tá? Isso se chama um retângulo. Que tem informações. Aqui nós temos uma tabela com o número de professores que estavam na escola durante a semana. Vejam que nós temos o dia da semana. Em cima está escrito dia da semana. Aí nós temos todos os dias da semana aqui nessa coluna. E temos a quantidade de professores nessa outra parte da tabela. Vejam bem. Na segunda tínhamos 4 professores, na terça tínhamos 5 e assim sucessivamente. O que é uma tabela? Um breve resumo, porque esse é um conteúdo que teoricamente vocês já devem ter visto e já devem ter algum conhecimento sobre isso. Então é para isso a nossa atividade, justamente para testar o conhecimento de vocês a respeito disso e definir o que é que vamos trabalhar aqui para frente de forma mais forte. Temos perguntinhas aqui a respeito dessa tabela. A tabela é esse tipo de forma, né, de retângulo que apresenta informações, né? Desse lado, geralmente em cima da tabela vem um enunciado, vem uma escrita dizendo sobre o que é essa tabela. Essa tabela, então, é uma tabela com o número de professores que estavam na escola durante a semana, né? São os professores aí de uma escola qualquer, certo? Então, de um lado da tabela nós temos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e do outro lado nós temos o número de professores que estavam presentes na escola durante cada dia. Veja que cada dia tem uma linhazinha. Por exemplo, na segunda, aí segue o dedinho e vê a quantidade de professores. Qual é a quantidade? É 4, não é isso? Na terça, do mesmo jeito, a gente segue a linhazinha da terça e procura a quantidade de professores que é 5, não é isso? E assim vocês fazem com todo o restante da tabela. Aí temos aqui perguntinhas. Qual é o dia da semana com o maior número de professores? Isso vocês vão analisar na tabela, exatamente como eu mostrei, como vocês já devem saber, e marcar a opçãozinha correta. Logo abaixo nós temos uma outra tabela, certo? Dessa vez é Alan, Bruno, Carlos e Daniel estão jogando basquete. Veja na tabela quantas cestas cada um acertou. Bem, nós temos aqui uma tabelinha também, né? Dessa vez é sobre o número de cestas que esses 4 amigos acertaram enquanto jogavam basquete. De um lado temos o nome dos jogadores, do outro ladinho, aqui separado em retângulozinhos menores, nós temos a quantidade de cestas que cada um fez. Cesta, pessoal, no basquete é quando o jogador consegue acertar a bola dentro daquela rede que fica em cima de uma espécie de poste, certo? Tem um poste, tem uma redinha lá, uma redezinha, como se fosse um baldezinho cercado por uma rede, e aí o jogador tem que acertar a bola lá dentro. Isso é o basquete. Então, aqui nós temos os jogadores e aqui nós temos a quantidade de cestas, de pontos que cada um fez. Cada ponto é, aliás, a quantidade de cestas, né? Porque os pontos são contados de uma forma diferente. Então, essa aqui é a quantidade de vezes que cada um acertou a bola dentro dessa cestinha, beleza? Vocês vão também responder quem marcou o maior número de cestas. Foi o Alan, foi o Bruno, foi o Carlos ou foi o Daniel? Logo abaixo nós temos uma seguinte atividadezinha também, né? Construa com a ajuda de um responsável a tabela abaixo. Vocês vão pedir ajuda a um pai, mãe, o responsável de vocês e construir a tabelinha abaixo. Como é essa tabela? A tabela é o que tem na casa de vocês. Vocês vão construir exatamente do jeito que está dizendo aqui e embaixo colocar as quantidades. Vejam, vocês vão escrever essa tabelinha, né, esse retângulo mais comprido. Nesse primeiro retângulozinho mais pequeno, vocês vão colocar na minha casa tem. Aí aqui vocês vão colocar esse tipo de objeto que está escrito aqui: ventilador, celular, televisão e rede.
Embaixo vocês colocam a quantidade, escrevem o nome quantidade e embaixo de cada objeto descrito, vocês colocam a quantidade disso que tem na casa de vocês. Por exemplo, na minha casa tem 3 ventiladores. Vocês colocam o número 3 embaixo da palavra ventilador, certo? Na minha casa tem 6 redes. Coloca 6 aqui embaixo de rede. Entenderam? Na minha casa tem 2 televisões. Aí vocês botam 2 televisões. É de acordo com o que há na casinha de vocês, certo? Logo abaixo nós temos quais desses objetos você possui maior quantidade. Qual dos objetos dessa tabela que tem mais na sua casa? Depois de fazer essa tabelinha e de preencher ela com a quantidade das coisas da sua casa, aí você responde abaixo qual objeto vocês têm com mais quantidade, certo? Então, é mais ou menos isso. A aula vai ser direcionada a essa atividade para que vocês testem o conhecimento de vocês a respeito da interpretação de tabelas. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar a imagem da tarefinha logo abaixo para vocês poderem copiar. Certo? Abraço!